Você quer saber mais sobre serviços financeiros para a nova geração? Conhecer a história de um jovem empreendedor que foi atrás dos seus sonhos para mergulhar no mundo das fintechs? YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, bem-vindos ao YesCast, um podcast que abraça e entende os sonhos, as dúvidas e os medos da nova geração. Esse é um lugar de escuta, de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. E hoje eu tô aqui com o João Pedro Thompson, que é pura inspiração de empreendedorismo e inovação financeira. Ele é formado pela Babson College, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, com experiências em empresas como Itaú BBA, a Kraft Heinz, e o João tinha um forte desejo de deixar sua marca no mundo, então decidiu empreender. Antes de mergulhar de cabeça no universo das fintechs no Brasil, ele se aventurou na vereda educação, com o propósito de oferecer ensino de qualidade a custo acessível. Nessa trajetória, o João percebeu que havia uma turma da nova geração muito guerreira, cheia de sonhos, sem acesso a serviços financeiros e sem cartão no bolso. Enquanto bancos e grandes fintechs, em busca de abrir o capital, disputavam os mesmos clientes, João e seu sócio Tiago identificaram um nicho desatendido, os adolescentes. Foi então que, em 2019, juntos o Tiago, o João, a Sophie e o Matheus fundaram a Z1, o banco digital da geração Z. João, além de cofundador, é CEO da Z1, e está aqui comigo para contar a sua história. Muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite, João. Obrigado pelo convite, Ana. Feliz de estar aqui. Estou muito feliz. E eu acompanhei um pouquinho da trajetória ali, Sim. né? Desde o início, a gente fez uma conversa antes da Z1 abrir. Sim. E eu sou uma das investidoras ali, minoritárias, né, incentivadoras, e que acredita muito no trabalho da Z1, nos serviços que a Z1 oferece. E eu vi aqui pela sua trajetória, né, João, que você passou por grandes empresas, você tem uma experiência corporativa e decidiu empreender. Sim. Como foi essa decisão? Porque você talvez tivesse uma grande carreira ali numa corporação e aí tomou um risco de deixar sua marca no mundo. Como foi tomar essa decisão? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de novo. Super feliz de estar aqui com você, que acreditou na Z1 desde 2019, né? Quando a Z1 era só uma ideia, eu e o Thiago, o Matheus e a Sophie nem tinham se juntado ainda. Mas então a decisão foi, vamos dizer assim, ela acabou sendo muito natural ao longo do tempo. Ao longo dos meus primeiros 5 anos de carreira que eu trabalhei nessas grandes empresas, assim, ficou cada vez mais claro que eu queria um negócio primeiro, que eu fosse meu próprio chefe. Óbvio que você sempre tem um chefe, né? Eu tenho meus investidores, Sim. etc., mas um negócio que tivesse a minha digital e a minha assinatura. Um negócio que, vamos dizer assim, eu construí do zero, saiu daqui, eventualmente se virou centenas de milhares de clientes, milhões de clientes, funcionários e etc. Isso realmente é o que me move. Maravilhoso. Então foi algo até natural dentro de você, essa tomada de risco, né? Era algo que já estava te movendo ali, com muita força. Exato. Assim, eu não tenho uma... Vamos dizer assim, eu não achava que eu ia ser empreendedor quando eu era adolescente. Assim, acho que tem muito adolescente hoje em dia, muito empreendedor, inclusive na Z1, como cliente. Eu fui percebendo, assim, depois da faculdade mesmo. Assim, a minha faculdade é super forte em empreendedorismo, mas eu achava que eu ia seguir carreira no mercado financeiro, mas rapidamente, assim, eu fui percebendo que não era bem assim. Tudo aquilo que você esperava, você encontrou? Quais são as vantagens e desvantagens de ter tomado essa decisão e como é ser CEO de uma fintech? Olha, a vantagem é exatamente o que eu achava que seria, né? Você colocar, eu poder participar da tomada de decisão, óbvio, em conjunto com meus sócios, com as outras pessoas da empresa, colocar um negócio assim que eu acredito que é o certo, vamos dizer assim, né? No final das contas, assim, quando você tem um chefe de um chefe, muitas vezes você não concorda com aquilo que é feito, então eu tô tomando as minhas decisões, isso é muito legal, e eu tô, assim, você consegue ver o impacto direto da decisão que você tomou, pro bem ou pro mal, né? Às vezes você toma decisões ruins, né? Natural da trajetória, mas eu acho que a pior parte, assim, no final das contas, é o quão difícil é, no final, assim, é muito, muito difícil. Eu acho que se todo mundo soubesse o quão difícil eu acho que ninguém empreenderia, de verdade, assim. Acho que eu vi, sei lá, tem um meme, assim, que é uma faixa que mostra, assim, que é em inglês, né? Fala assim, a gente não começou isso porque a gente achava que era fácil, mas porque a gente achava que era fácil. E a gente achava... Eu achava que ia ser bem mais fácil. Não diria que ia ser fácil, porque obviamente senão todo mundo seria empreendedor, mas é muito difícil, tem muita coisa, sabe, assim, de você gerir um time grande de pessoas, você lidar com reclamações de clientes, problemas que dão ao longo do caminho, você tem que lidar com parceiros também. Então são coisas assim que... Eu diria que para cada dia bom que a gente tem, são pelo menos uns 4 dias ruins, assim. Mas os dias bons valem a pena e no final das contas você não pode perder ali a Estrela Norte, porque se você perder isso de vista, realmente, assim, o dia a dia é bem massacrante. Apesar de você ter muita liberdade, muita flexibilidade na sua vida, ao mesmo tempo também você tem pouca, porque... Diferentemente de um emprego, você pode apertar um botão e falar, puta, eu quero sair. Aquele negócio tá muito atrelado. Você...
assim, suas emoções, a sua reputação tá muito atrelada àquele negócio, entendeu? Então, é muito diferente, mas, assim, tô na segunda experiência já e, assim, se não for a Z1, vai ser outra. Já está ganhando uma quilometragem aí já de empreendedorismo, né? Dá para se dizer, João? que sim, exato. E como foi tirar essa ideia do papel e abrir a Z1? Como foi o processo? E também montar uma sociedade? Porque acredito que nada se constrói sozinho. Então, exatamente. E você já foi inteligente ali, junto com o Thiago, e começaram, e depois mais outros sócios. Como foi esse caminho? O público que a gente atende na Z1 é muito parecido com o público que a gente atendia na Vereda, né? Então, eu não saí da Vereda com a ideia da Z1, mas eu tinha visto o problema de acesso financeiro de forma muito próxima, né? Assim, a Vereda atendia um público muito de classe C, público jovem, obviamente, né? Um público de escola. E o público que a gente atende na Z é muito parecido. Então, os problemas que eu vi as famílias passarem, que eu vi aquela família de classe C, né? Assim, que eu cresci com um background um pouco mais privilegiado, né? De classe A e B. Então, eu consegui ver de forma muito próxima, assim, como é que... diferenças, assim, de como essas pessoas são criadas, né? Uma delas, por exemplo, foi... Quando a gente abriu o ensino médio na Vereda, era bem mais difícil a gente captar aluno do que era pro Fundamental 1, por exemplo, porque o adolescente tem voz, né, no final das contas. Assim, a decisão para um aluno de primeira e segunda série de que escola que ela vai é quase que puramente do pai. Já no ensino médio, o adolescente tem mais voz. E a gente via também que um dos principais pontos que a gente tinha para atrativos da Vereda, que era o período integral, era uma coisa que alguns adolescentes não curtiam tanto, porque muitos deles queriam trabalhar à tarde. Então, isso é muito comum, assim, quando você sai, assim, vamos dizer assim, da Faria Lima, assim, quando você olha o Brasilzão mesmo, muita gente já trabalha desde cedo, já gera renda. Então, eu fiquei com esse negócio, assim, pô, de repente eu faço alguma coisa relacionada a isso. E aí, quando o Thiago trouxe a ideia do que acabou se tornando a Z1, baseado numa empresa chamada Greenlight, nos Estados Unidos, que tinha captado, acho que $50 milhões, um valor bem, bem alto, acabou fazendo muito sentido para mim e para ele também, que ele estava construindo a wallet financeira lá da Yellow. Então, ele entendia bastante, assim, de fintech e tinha um network já construído dentro do setor. Eu era totalmente de outro mundo, né, de educação. Cada vez mais esses mundos estão se aproximando. Tem algumas startups trabalhando com isso, mas foi mais ou menos assim, entendeu? Então, assim, eu e o Thiago, a gente teve a ideia. Na verdade, o Thiago trouxe a ideia, a gente acabou tropicalizando essa ideia, assim, porque o Greenlight é muito focado na experiência dos pais, é um negócio muito mais de mesada. E a gente tropicalizou justamente pensando nesse adolescente mais autônomo, mais independente, que eu acredito até que seja uma proposta mais interessante do que a americana. E você fala da voz do adolescente, disso que você já tinha percebido na Vereda, e das oportunidades que tem para esse adolescente, esse jovem que já entra no mercado de trabalho, tem autonomia, começa a ganhar voz e começa a ganhar renda também. E foi essa a oportunidade que você enxergou no mercado. Exato. O que faz a Z1? Quais são os produtos que a Z1 oferece? Hoje a gente oferece, assim, uma suite de produtos relativamente simples, tá? Então, assim, a gente tem uma conta, a gente tem um cartão, que é que a gente chama de cartão de crédito colateralizado, ou seja, é um cartão de crédito, mas aí você não pode gastar mais do que você tem na sua conta. E aí tem alguns outros produtos, acessórios, como recarga de celular, compra de gift card. A ideia é que a gente expanda essa suite de produtos ao longo do tempo, porque a tese da Z1 nunca foi ser um banco de adolescentes. A gente chama de um banco da geração Z. Então, o que isso quer dizer? A gente quer capturar o cliente no começo da vida financeira dele. Óbvio que talvez o começo seja até mais cedo do que isso, mas quando intensifica mesmo a relação com o dinheiro ali com os 15, 16 anos, e a ideia é que a gente continue com esse cliente para esta vida, né? Então tem vários cases assim no Brasil e no mundo assim que mostram que produtos bancários assim são produtos muito longevos assim na vida da pessoa. Um exemplo, por exemplo, é do Banco Real, que foi comprado pelo Santander. Até hoje o Santander tem um market share mais alto numa certa faixa etária, porque o Banco Real foi pioneiro em contas universitárias, ou seja, pessoas entraram lá no comecinho com 20, 21 anos e continuaram lá pro resto da vida, entendeu? Então, a ideia é que a gente seja um banco geracional e não um banco de faixa etária, entendeu? Então, a ideia é que, eventualmente, a gente ofereça investimento, crédito para o pessoal que já tem mais de 18 anos. Então, são coisas que não basta só você ter uma marca e um amor de marca muito forte, você também tem que, naturalmente, ter os produtos que acompanham a vida financeira da pessoa. Não é que a pessoa com 18 anos vai querer comprar um seguro de vida,
Mas, assim, pôr um cartão de crédito e começar a investir o dinheiro, isso sim. Quando você oferece bons produtos, bons serviços, tem uma fidelidade de marca ali, né? A pessoa se mantém ali consistente e vê que aquilo está acrescentando na própria vida, né? Os bancos tradicionais conseguiram manter os seus clientes, assim, oferecendo uma qualidade de serviço muito ruim, né? Essa grande verdade, né? Os grandes bancos tradicionais. E as pessoas ficaram mesmo assim, né? Então, imagina agora, com a revolução das fintechs dos últimos 10 anos, com todas as contas digitais que apareceram, é óbvio que o sarrafo está mais alto agora, né? Assim, as pessoas precisam entregar mais serviço. Então, você tendo um produto que seja conectado com a geração e as pessoas se enxerguem elas em você, de certa forma, e você consiga servi-las, a nossa tese é que a pessoa fique, se não pro resto da vida, por muito, muito tempo com a gente. Muito tempo. E vocês fizeram uma estratégia de comunicação super bacana ali, eu acompanhei. No TikTok, conta um pouquinho da experiência no TikTok que vocês tiveram de viralizar. Sim, quem lidera isso é a Sofia, minha sócia, né? Assim, quando eu e o Thiago a gente começou, a gente sabia que a gente precisava de 2 sócios adicionais. Um de tecnologia, somos uma empresa de tecnologia, então é importante que tenha um co-founder que seja técnico e a outra pessoa que seja muito ancorada em aquisição de cliente e construção de marca. É um produto de consumo, no final das contas, né? Mesmo sendo um produto bancário, é um produto de consumo virado para o consumidor. E quando você fala desse público, né? É um público que todas as marcas assim tentam decifrar um pouco, assim, é um público que está entrando no mercado de trabalho agora. Então, ninguém entende muito bem. E esses canais novos também, sabe? Acho que não tem o manual do Instagram. Óbvio que o Instagram também tem formatos muito parecidos com o TikTok, né? Cópias, assim, o Reels, o Shorts, etc. Mas o TikTok é um bicho completamente diferente. Então, a gente tomou a decisão de que a gente focaria a experiência principalmente no adolescente, na pessoa jovem. Por quê? Porque a gente entende que esse é o usuário final, esse é o cliente que a gente quer que confie na gente e que a gente quer a longo prazo, né? O pai, no final das contas, principalmente quando você fala desses adolescentes que já geram algum tipo de renda, no final das contas, óbvio, eles precisam autorizar a conta, mas assim, normalmente nem eles têm tanto interesse em monitorar tão de perto e controlar a vida financeira dos filhos. Então, em vez de focar a comunicação nos pais, que talvez seriam em outros canais, né? Os pais que têm 30, 40 anos, talvez estejam mais no Facebook ou no Instagram, a gente focou no adolescente, porque se a gente focar no adolescente, ele vai querer ficar com a gente. Se a gente focar no pai, é a receita para que a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai querer sair. Ele vai querer sair, vai para outro lugar. E aí, onde que a geração Z está hoje, os jovens? No TikTok. E aí, a Sofia conseguiu recrutar um time aí de algumas pessoas de marketing que a gente conseguiu construir uma estratégia de usar influenciadores, nem tanto fazer mídia paga, sabe? Assim, a gente até usa um pouco de mídia paga hoje, mas o principal crescimento que a gente teve foi organicamente por meio de alguns influenciadores. Não os influenciadores gigantescos, esses que têm milhões de seguidores, pessoas que têm 200, 300 mil seguidores, que óbvio que no começo tinha uma relação um pouco desigual, a marca deles era mais importante que a nossa, mas hoje, de certa forma, também é quase que uma relação que é benéfica para os dois lados, entendeu? Tanto a associação nossa com eles, que a gente consegue atingir um público que talvez não conheça a gente, quanto deles com a gente, porque criou-se uma certa credibilidade de associar-se à Z1, né? Já teve gente que pediu para fazer público a gente porque queria se associar à Z1. Então, como é que funciona? A pessoa descobre a gente ou diretamente por esses influenciadores, ou ela acaba descobrindo, vamos dizer assim, no boca a boca, né? Assim, uma coisa que eu percebia também na vereda, pessoas jovens, em geral, existe um efeito de rede muito grande, né? Assim, elas se encontram, sei lá, uma pessoa de 15 anos encontra com os amigos dela todo dia, na escola. Ou se fala. Ou digitalmente. Ou digitalmente, exatamente. Eu vejo meu melhor amigo, que 2 vezes por mês, se muito, sabe? Então, esse efeito de rede, uma coisa que quando a pessoa gosta, ela pode se espalhar muito rapidamente. Isso foi o que aconteceu. Você fala um pouco até engraçado, porque você é uma pessoa também super jovem e com uma carreira muito... Não tanto quanto meus usuários, mas sim. Obrigado. Então, e qual é a diferença entre a sua geração e a geração dos seus usuários, que elas são super próximas e já tem diferenças significativas? Sim. O que é que você vê? Muita gente, assim, acaba falando assim, pessoas jovens, a millennials, que virou meu sinônimo de jovem, assim, e geração Z, e são bem diferentes. Diferentemente da minha geração Y, os millennials, a gente cresceu num ambiente, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil também, principalmente. A gente cresceu talvez no momento mais estável da história da economia brasileira, né? Anos 90, anos 2000. Nessa estabilidade toda, assim, a minha geração acabou sendo um pouco mais, vamos dizer assim, mais idealista. Não que a geração Z não seja, mas a minha geração é um pouco mais sonhadora. Se o sonho da minha geração é, sei lá, ganhar dinheiro suficiente para conseguir largar tudo e viajar ao mundo, essa geração mais nova, ela é bem mais pragmática, porque ela cresceu num momento de Brasil, você fala da última década, de 2010 para cá, muito mais difícil, né? Então é uma geração que cresceu vendo o pai endividado,
a mãe Sim. perdeu o emprego. Isso fez com que ela fosse, primeiro, tivesse um interesse até maior por finanças pessoais, e tem muito conteúdo, né, com o crescimento de YouTube e mesmo TikTok, etc. Mas também muito pragmática no sentido que o sonho dela é ganhar dinheiro e sair da casa dos pais. E é uma geração, então, exigente, que tem pé no chão, que sabe que precisa ter propósito e, ao mesmo tempo, também ter uma fonte de renda e um planejamento aí de vida. O quão a educação financeira é importante para o seu negócio? Quanto que vocês investem nisso? Olha, ela é muito importante. Os jovens, assim, eles estão amadurecendo cada vez mais cedo, né? O acesso à informação é muito grande. Uma pessoa... Já conversei com vários dos usuários, assim, que... com 14 anos, assim, a pessoa é muito mais madura e tem muito mais acesso à informação, entende muito mais da vida como ela é, do que eu entendia com 14 anos. Então, é uma geração que não quer ser tratada como criança, né? A gente acredita muito em educação financeira dando acesso, né? Assim, é incrível quantas pessoas, assim, ainda, assim, principalmente no começo da Z1, ainda usavam dinheiro vivo para fazer boa parte das transações, sendo que o resto da vida financeira dela é toda assim, da vida financeira não, da vida dela é toda digitalizada. Algumas amizades são totalmente virtuais, vamos dizer assim, são por meio de redes sociais. Só que ela está usando dinheiro vivo. Por quê? Porque ela não tinha acesso. Porque houve uma revolução de fintechs no Brasil nos últimos 10 anos. Talvez o Brasil, talvez aí junto com a China e alguns países asiáticos, seja o epicentro de fintechs do mundo. Mais pessoas jovens que talvez teriam mais, vamos dizer assim, vontade de aderir a esses serviços, meio que ficaram de fora. Eu trabalho com educação financeira, né, João? Minha atividade entre orientação profissional, atendimento psicológico, e eu vejo o bloqueio emocional que existe em jovens que são digitalizados, que é a geração da tecnologia, mas tem um bloqueio emocional de abrir a conta porque foram deixados para trás e não tiveram esse acesso ao mercado financeiro. E por isso que eu acho que andam com dinheiro vivo, guardam dinheiro em casa. E como é que esse jovem, então, pode abrir uma conta na Z1? Como que ele tem que fazer? É muito fácil. Ele entra na loja de aplicativo, na Play Store do Google ou na App Store da Apple. Ele baixa o aplicativo da Z1, ele vai pedir todas as informações necessárias, né? Então vai pedir CPF, dados cadastrais, vai precisar validar sua identidade também, né? Obviamente, como, assim, mesmo sendo um banco para jovens, a gente não é imune a tentativas de fraude, né? Então, você passa por todo esse processo de KYC, né? De Know Your Customer, que a gente chama. E aí, no final, se você tiver menos que 16 anos, você coloca os dados do seu pai e aí a gente manda um convite pro responsável financeiro, seu pai, sua mãe, ou pode ser qualquer pessoa que seja o responsável, que também passa pelo mesmo processo. A gente valida a identidade também. E aí, tendo isso aprovado, estando tudo certo, a conta está aprovada em... Depende um pouco do dia, assim, algumas horas e alguns dias, enfim. Rapidinho, já tem a conta e ganha um cartão de crédito ou de débito? Ela ganha um cartão de crédito colateralizado se ela escolher ter o cartão de crédito colateralizado. Tem gente que só quer a conta pelo Pix, por exemplo, entendeu? Então a pessoa pode ter ou Pix, só transacionar por Pix. Isso. Ou pode ter um cartão que é débito e crédito. Ele é um cartão de crédito. Quando você passa na maquininha, você fala crédito, mas ele funciona quase como um cartão de débito, tá? Então é um pouco confuso. A gente quase que chama de crédito um pouquinho, tá? Cartão de crédito. Crédito, exatamente. Mas você passa no crédito, tá? Então é o que chama de crédito colateralizado, como se fosse um cartão pré-pago. E por que isso? Porque ainda é relativamente raro que cartões que têm a função débito sejam aceitos em e-commerce e aplicativos, tá? São alguns aplicativos grandes como... acesso a compras na internet. Uber, iFood aceitam, mas assim... E a penetração tá aumentando ao longo do tempo, mas... cartão de débito é um negócio que ainda, para compras online, ainda não é tão útil, sabe? Entendi. Então... Mas as pessoas, assim, é muito importante explicar isso porque, como você falou, as pessoas têm medo de conta, essas coisas, mas isso vem muito desse inconsciente coletivo de endividamento. As pessoas têm muito medo de serem... Fraudadas. Fraudadas ou ficarem endividadas, né? Uhum. Então, a pessoa, por exemplo... Existe um verbo em português que, sei lá, eu não conheço em outras línguas. Chama a pessoa está negativada. Então, a pessoa tem muito medo disso porque ela cresceu ouvindo aquilo da família dela, né? Assim, é um negócio que as pessoas se atentam muito e não querem se endividar. O crédito pode ser uma ferramenta muito poderosa pro bem ou pro mal, né? Então, de dívida, né? Porque a influencer explicou a diferença de débito e crédito, mas a gente pode deixar aqui também, para quem está assistindo, a diferença. No débito, o dinheiro sai na hora da conta. Então, você tem o dinheiro, você está pagando. Exatamente. É equivalente a um Pix, né? É um outro formato, mas ele sai do mesmo modo que um Pix, ele sai o dinheiro na hora. Exatamente. No crédito, você não pagou ainda, você está fazendo uma dívida.
estão Exatamente. anotando ali aquilo que você está devendo para depois de um tempo você ser cobrado. Se você pagar à vista no crédito, você paga dentro do próximo mês. Se você pagar parcelado, aí depende. Se você pagar parcelado em 12 vezes, você vai pagar ao longo do próximo ano. Então, você tem que ter aquele valor, aquele saldo em conta daquela parcela ao longo do próximo ano inteiro. Precisa ter muita organização e planejamento para não se enroscar. Exatamente. Porque você está anotando aquilo que você está gastando e não saiu da sua conta ainda. Sim. E aí pode perder o controle, né? Exatamente. O crédito é uma das maiores invenções da humanidade e possibilita muita coisa, mas tem que ser em doses assim que sejam palatáveis para o paladar de cada um, né? Digamos assim, porque tem muita gente que acaba se enrolando com isso e com 20 anos já está totalmente negativado e não consegue assim, quando precisar de um empréstimo de verdade, um empréstimo pessoal, um empréstimo para comprar casa, para comprar um carro, tudo, né? não consegue. É a própria imagem, né? Se ficar negativado é muito ruim. Exatamente. É muito ruim. João, muito bom. Muito obrigada pelas informações aqui. Já deu muitas dicas de educação financeira. Para quem quiser, acessa Z1 para ver os produtos e abrir a sua conta, né? E eu vou para o Minuto YesCast, que é um quadro que a gente tem aqui de um bate-bola, para você dar algumas dicas para quem está ouvindo aqui e as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Tá ótimo. Uma cidade que você gosta. Fora São Paulo, que eu gosto, apesar dos problemas, eu gosto muito aqui. Eu vou falar Nova York, né? Acho que a resposta óbvia, assim, é a cidade que tem tudo aqui, tanto na ilha de Manhattan, mas, enfim, acho que não dá pra dizer Nova York. Assim, eu pensei em Londres, mas Nova York com certeza. Tá aí no caminho do mercado financeiro, né, João? Também, mas acho que Nova York é muito mais que isso, né? Assim, acho que é cultura, é artes, assim, sim, é o financeiro, é tudo, né? É cultura. Muito bom. E um aplicativo? O aplicativo, cara, eu vou dizer o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, assim, e você consegue manter contato com pessoas que você não conseguia manter contato antes. E eu uso muito, não ativamente de postar, mas eu uso muito para absorver informação, notícias, esse tipo de coisa, o Twitter, o X, né? Antigo Twitter. E o Z1 também. E o Z1, claro. Mas eu entendi que seria um aplicativo... Um aplicativo que você usa e além do, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E o mico que você já passou? Eu vou falar no contexto da Z1. Teve uma vez, no comecinho da Z1, um investidor, outro investidor, eu estava apresentando a tela, ele estava apresentando a minha tela numa reunião com ele via Zoom, via Google Meet, enfim. E aí eu acabei, enfim, ele fez um comentário que eu não gostei muito, daí eu acabei, eu não lembrava que eu estava compartilhando minha tela, eu entrei no WhatsApp e eu falei, pô, esse cara é meio mala, hein? Enfim, assim, mas foi tão rápido, assim, que eu não sei se ele viu ou não, até hoje eu não sei se ele viu, mas se ele viu, ele foi muito elegante, mas assim, esse foi um dia que eu suei frio, cara, e uma lição bem aprendida também, enfim, ele é meu investidor, gosto muito dele. Talvez na hora ali, às vezes você... Com sangue quente, né? Exatamente, cara. Esse negócio de abrir a tela é um risco, né? É um risco gigantesco. É um risco gigantesco. E microfone aberto, enfim. Acho que hoje, depois de 4 anos que a pandemia veio, acho que as pessoas já se acostumaram mais. Mas... Sim, já é mais natural, né? Mas era bem no... Acho que era bem no meio da pandemia, cara. Então, era assim... A gente tava meio que se acostumando ainda com esse negócio de compartilhar a tela, esse tipo de coisa. Sim, com aquele botãozinho. E fico ansioso quando? Eu fico ansioso quando a gente vai captar mais investimento, né? Assim, no final das contas, eu acho que empreendedores em geral, ainda mais de startups de tecnologia, dão muita importância, talvez a importância demasiada assim, para investidor, mas no final das contas, essas rodadas são importantes para a continuidade no negócio. É quase que uma validação, de, vamos dizer assim, do último ano, 2 anos, desde que você captou pela última vez, é uma validação que fala assim, pô, o que você fez nesse período é importante. Então, é quase como se fosse, você tem o equivalente de uma prova, assim, na nossa vida, quando a gente vai captar investimento Então, é bem comum que nesses meses aí que você está captando, eu fique um pouco mais ansioso. E você já está em que rodada de captação, João? A gente já levantou, no total, a gente levantou mais de 120 milhões de reais para a Z1. E a última rodada foi uma extensão da nossa Série A, que a gente captou a Série A em 2021, e a gente fez uma extensão de rodada no comecinho de 2023 ali, que foi era um período bem difícil, assim, para o mercado de startups, né? Assim, teve um boom em 2020, 2021, e aí teve uma contração bem grande em 2022. Então, a gente captou bem num período que estava bem difícil. E agora está começando a melhorar um pouco. Então, quem sabe a próxima seja um pouco mais fácil do que a última foi. Fico alegre quando? Fico alegre quando eu tô com minha filha. Minha filha nasceu ela fez 5 meses ontem. Olha, parabéns. Então, obrigado. Cara, acho que todo mundo fala que muda a vida e acho que realmente quando acontece, assim, acho que não tem... Que nem eu falei, né? Tem 4 dias ruins para cada dia bom.
Esses 4 dias ruins são muito atenuados, assim. Quando eu vejo a minha filha, ainda mais agora, ela tá começando a sorrir. Não só sorrir voluntariamente, mas sorrir, me ver sorrir, esse tipo de coisa. Isso interagir mais, ajuda a tirar muito dessas ansiedades e pesos que a gente tem no dia a dia. Muito bom, muito bom. João, adorei a entrevista. Se você puder deixar um conselho para o jovem que está escutando, aquele que quer ser cliente da Z1 ou aquele que quer empreender e seguir o seu caminho como modelo, que dica você deixaria para esse jovem? Eu não sei se eu sou modelo para ninguém, mas vamos lá. Para cliente da Z1, realmente assim, se atentar às suas finanças, assim, sabe? Acho que seja na Z1 ou não, olhar o extrato do seu cartão. É um cuidado que são poucos minutos por mês, às vezes, e podem fazer toda a diferença. Que nem eu falei, porque às vezes você deixou sua vida financeira de cartas marcadas depois de 1 ou 2 anos, você está 2 anos de maioridade. A pessoa chega com 20 anos totalmente negativada, sem possibilidade de contrair qualquer tipo de crédito no futuro. E para empreendedores futuros, eu acho que é só saber que é mais difícil do que você pensa, mas o valor mais importante que o empreendedor pode ter, na minha opinião, né, na minha vida jovem de empreendedor, né, sem ter tido sucesso ainda, para mim, pelo menos até agora, foi resiliência. Eu acho que tem, principalmente assim, os últimos 2 anos, assim, foram anos mais difíceis. Toda startup de tecnologia está passando por um momento bem mais difícil do que passou nos anos anteriores, porque o mercado está bem mais difícil, o sarrafo está mais alto, etc. E resiliência é super importante, e saber que tudo vai passar e você não pode perder de vista o seu objetivo, o seu sonho principal, né? E às vezes, realmente, você bota a cabeça no travesseiro e fala assim, puta, ferrou, eu não vou conseguir fazer isso ou aquilo, e o negócio não vai dar certo, mas resiliência e segurar firme, assim, tampar o nariz e segurar firme, isso é o mais importante de tudo. Muito sempre. bom. Obrigada, João. Maravilhoso. Obrigado você, muito bom ter aceito o convite. E se você se inspirou pela história do João, que fala sobre resiliência, que fala sobre cuidado com a sua vida financeira, sobre seguir seus sonhos, curta o episódio, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal Ana Paula Hornos e YesCast no YouTube e no Spotify. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até lá!